Olá pessoal do nosso Fofocar Pod, começando mais uma edição aqui, lembrando vocês que todas as segundas-feiras, sempre ao meio-dia, tem um episódio novo aqui para vocês, sempre com um convidado diferente. E aproveitar e pedir para vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito ainda, passa aqui embaixo, ó, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like, deixa seu comentário, que é sempre muito importante. Então, continue ligados aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos receber o Elias Bispo IV, que é o nosso convidado de hoje, que vai contar um pouquinho da história dele. Elias, seja bem-vindo aqui ao Fofocar Pod. Gratidão, André, gratidão a você, a toda a sua equipe, tá? Muito obrigado. Motumbá Colofé, Motumbá Axé. Ah, eu respondo axé? Sim, axé, saravá, olá, tudo bem? Tá bom, seja bem-vindo, obrigado. Olha, eu tô sem aquelas roupas indumentárias, então, né, tá tudo solto, tá tudo tranquilo. Tá ótimo. Ô Elias, pra gente começar, pro pessoal que não conhece a sua história, um pouquinho na espiritualidade, conta pra gente como que você entrou na espiritualidade, a espiritualidade entrou na sua vida, o começo de tudo. Bom, na verdade, é a espiritualidade que me agarrou e me pegou e me trouxe para esse planeta, porque eu já nasci, sou filho de Dona Maria, sergipana, falo assim porque ela foi muito conhecida, benzeu muito, fazia muitas coisas, e de João Bispo, que era o marido dela e também primo primeiro, né? Ela já ficou em pecados lá no casamento, porque primo primeiro na Igreja Católica não pode, né? E antigamente não podia mesmo. Ou seja, a minha mãe já trouxe uma paranormalidade muito grande, essa paranormalidade feticista, eu falava para ela que ela era bruxa, ela ficava louca, mas essa paranormalidade realmente bruxesca, feticista, a minha avó cortava sapo, fazia remédio com banha de sapo para curar pessoas, que antigamente não existia cura para algumas doenças, né? Existia muita... Nossa, até esqueci o nome da doença no passado, né? A lepra. Antigamente tinha lepra, né? Depois mudou de nome, tudo. Hoje em dia é hanseníase. Mas, ou seja, a minha avó curava, as pessoas iam até ela e com um sapo, ela cortava sapo cururu, fazia as coisas e gratuitamente, viu? Não, e sem aceitar nem um vintém. Então, eu vim dessa história, né, dessa família lá de Areia Branca, da região de Sergipe, que é uma região muito feticista, muito mágica, muito, né, cheia de encantamentos. E, ou seja, então, trouxe toda essa minha energia dali. Nasci em São Bernardo do Campo, dia 29 de maio, né, de 64. Tudo bem, gente, estou jovenzinho, posso falar. 64, falei isso porque na numerologia também, para quem estuda, as pessoas vão ver que tudo tem que bater. Qual que é a diferença da minha nação? Por que eu digo ainda, falo para as pessoas, olha gente, sou um Oluô. Porque dentro do voodoo, dentro da linha, tem várias linhas, gente. Na África é grande, é grandona, não é? Então, mas dentro da minha linha, ou seja, você já quando você nasceu, antes de você nascer, então já está desenhado, está escrito. Não é uma coisa assim que você nasceu, depois você vai procurar, eu quero ser tarólogo, quero ser quirólogo. Não, você já nasce para aquilo que você vai ser. Mesmo você gritando, berrando, dizendo que não quer, não tem jeito. Então você já nasce. Então dentro da minha linha Gege, todo mundo, que a pessoa nasceu, vai ser médico, é porque nasceu, todo mundo nasceu e vai ter uma série de sequências espirituais. E como que você descobre essa linha? Meu filho, primeiro é sofrendo, tá? Descobre sofrendo, porque é iniciático. Se é iniciático, como é que você vai fazer, André? Né? Se é iniciático, requer iniciação. Requer aprendizado. Esse negócio de iniciático, gente, quer dizer aprendizado. Você precisa de aprendizado. Mas como é que você vai aprender uma coisa dessas? Então, você vai ter que passar por uma série de acontecimentos que vão te obrigar a você buscar soluções e informações que vão te abastecer. Né? Veja bem, eu conheço muita gente que trabalha com espiritualidade, que uma hora fala assim, agora eu jogo tarô, agora eu jogo número, agora é isso. E vai deletando os outros conhecimentos. Dentro do Gege, dentro da linha Gege, do Gege Voodoo, então todas as coisas estão interligadas. Você não esquece nada. Tudo que você aprendeu lá na tua infância, ainda no berço, você vai usar. Até porque quando você for atender alguém, aquela dor, aquele acontecimento, tudo que você passou, você vai utilizar para explicar para a pessoa. Você não joga fora os conhecimentos. Tá. Tem muita gente que joga. Conheço um monte de gente, não, só sei jogar tarô, só sei ler a mão. Não, isso não existe. Tá?
dentro da minha linha. Que fique bem claro, gente, por favor, não vamos brigar comigo, hein? Cada um com a sua linha, né? Então, ou seja, desde pequeno isso veio muito forte para mim. Algo que minha mãe não queria de jeito nenhum. Nem ela, nem meu pai. Meu pai virou evangélico, inclusive, porque queria fugir das coisas que ele viu, né? E já nasci com ele evangélico. Mas mesmo assim, não adianta, a paranormalidade, o mediunismo, ele vem. E é claro que eu estou sorrindo assim, gente, lindo e maravilhosamente, bem. Mas, ou seja, eu fui passando por uma série de coisas. Você vai sendo levado por uma série de coisas para que você possa estudar, buscar, né? Porque naturalmente a gente fala, tá, é só pegar um livro e ler, tá. Como você vai saber como é que você vai exercitar aquilo que você leu? E é claro, atendi em cadeiões, atendi também pelo esse Brasil afora, sempre em locais assim complicados, gente. Não é que nem feira holística. Feira holística você está na nata. Mas, ou seja, você atendendo, por exemplo, em garimpo, você atendendo ali entre pessoas que de repente estão com dificuldades incríveis. Então, isso tudo faz parte desse desenvolvimento para que você possa entender coisas que de outra forma você não entenderia, né? Sei. Então, E na sua infância, quando criança, como que funcionava essa mediunidade? Você via coisas, ouvia? Como que era isso? eu sempre... tem um livro meu que, se as pessoas procurarem ainda em biblioteca, tudo, elas vão encontrar, que é O Poder do Conhecimento Oculto, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu não sabia que eu sabia escrever. De repente, ele me deu uns 5 minutos, comecei a escrever os livros. E daí escrevi o livro. Pronto, também não tinha dinheiro para publicar e era diferente, gente. Há um tempo atrás era diferente, né? E daí, de repente, liguei para um lugar, ouvi a voz da pessoa, era José Bento, o nome da pessoa que me atendeu. E aquela voz me tocou. Eu fui até lá, era a editora Ícone Tríade, e daí foi lançado o meu livro ali na Ícone Tríade, tá? E como foi esse livro? Eu achei, como é que eu vou escrever? As pessoas têm que saber por que eu estou escrevendo. Então falei um pouco da minha infância, porque na minha infância eu não dormia, não conseguia dormir, eu sempre via uma barba, eu ia dormir, desde pequenininho, antes até de 1 ano de idade, e tem coisas que eu lembro, as pessoas dizem que não lembram, eu não sei disso, tá? Mas eu lembro-me perfeitamente. Então, eu ficava tentando agarrar a barba. Quando minha mãe deitava, daí eu levantava devagarzinho, porque eu tinha medo, via um monte de coisas que eu não sabia o que era. E para mim não era fantasma, não era espírito, porque assim que chegou a televisão, né? Gente, eu sou antigo, né? Não tem como. Assim que chegou a televisão... Então, o que aconteceu? Eu via os fantasmas que eram... caricatos, né? Aqueles fantasmas de lençol. Então, tinha os insociáveis, por exemplo, que fazia os Três Patetas, jogavam lençol na cabeça, e para mim aquilo era fantasma. Então eu via outras coisas que me perturbavam, que me tiravam o sono, me deixava doente, me sugava, mas eu não sabia que aquilo era fantasma, então eu não tinha medo. Porque já que não era fantasma mesmo, né? Então eu não tinha eu não tinha medo. Mas aquilo me adoecia, me desgastava, não me alimentava, era aquela criança esquisita, estranha, né? Porque ninguém sabia o que eu tinha, né? Se fosse adolescente era normal, só falava, nossa, esse daí tá bebendo muita droga, gente, tá cheirando, fumando muito. Mas menorzinho, né? As pessoas também. E antigamente, gente, lá no começo da década de 70, né? Então não tinha tanta essa utilização, né? De entorpecentes, etc. e tal. As pessoas não tinham lido ainda o livro A Erva do Diabo, a Mescalina, tudo ainda não estava nessa moda. Sim, pode perguntar. E não, eu queria saber quando que você entendeu que isso é uma mediunidade, a partir de que momento você entendeu? Com essa palavra, não. Não. Porque antigamente, eu vejo, você é um pouquinho mais novo que eu. Só tenho 17 anos, gente. Tenho 16, então. Não, você deve ter uns 15. Então, mas vamos lá, gente. Antigamente não se falava assim, até porque muitas pessoas eram perseguidas. Minha mãe benzia de graça, gratuitamente, né? Dentro da cultura católica dela, então ela benzia, né? Então tinha devoção à Igreja Católica, é muito mística, tem a devoção com as almas, etc. Tem até a igreja de almas, etc. E tal.
E minha mãe sempre teve uma paranormalidade muito grande, né? E isso vindo da minha avó, que tinha assim, uma força, né, muito grande. Só recentemente que eu fui saber que minha família é cigana de verdade, né? Tá. Porque como o povo cigano, né, tem toda uma estrutura, tem sobrenome, essas coisas todas, mas que minha mãe não queria nem que falasse de cigano, porque é claro que ela já estava fugindo lá de Sergipe, né, para ter uma vida normal. Então, Hum. ou seja, então não se usava esse termo. O que se usava era, olha, você tem um dom com as almas. O que se falava na minha infância, não só na minha casa, mas os vizinhos, as pessoas falavam, olha, existem pessoas que trabalham com almas. Macumba nem pensar, porque era macumba mesmo, e as pessoas eram perseguidas. Na década de 60, gente, 70, ainda tinha muitas perseguições. Hoje está tendo de novo. Vocês veem ali que tem lugares que são tocados fogos, É. etc e tal. Isso tudo tinha no passado. Só que antigamente, no passado, assim, muitas vezes com policiais. Porque isso era crime. Só na década de 80 que deixou de ser crime. Né? Isso era vadiagem, era tudo de ruim. Década de 80, hein, gente? Em 88, quando a nova Constituição foi feita. Mas isso tudo era crime. Minha mãe mesmo sempre recebia alguns policiais, às vezes que iam lá para ver se ela benzia, não sei o quê. E então, veja, é claro que ninguém queria saber disso, tinha que ser escondido, né? Só que não dá, porque você está vendo os espíritos. As coisas se movimentavam. Nossa. Né? Então, quando você está ali, né, e se movimentam coisas, se movimentam objetos, pegadas no chão, que nem filme de Hollywood de terror. Então, na minha casa, isso tinha muito, né? Porque tinha muitos espíritos revoltosos que queriam trabalhar, ou que a gente nem sabia como que era. A gente queria que eles fossem embora. Nossa. Então, quer dizer, mas isso tudo, na verdade, dentro da minha vertente Jeje, isso é normal. Depois você vai conhecendo outras pessoas, fui conhecendo outras pessoas com a mesma linhagem, e daí você, mesmo pessoas diferentes em outros estados, que eu atendi muita gente pelo Brasil, e de repente eu encontrava outras pessoas, a gente falava a mesma língua. A forma de entendimento, de conhecimento era a mesma. Só que todo mundo que mexia com isso também passou esse bom pedaço. Né? Então, quer dizer, mas só em 1977 é que eu fui entrar na Umbanda mesmo, pelo desgosto mesmo de minha mãe e de meu pai, porque era uma depressão muito grande, eu não sabia o que fazer, né? E não tinha desculpa na época de ser droga, disso, aquilo, porque não estava na moda, gente. Tá? Em 77, 79 ainda não estava tão na moda. Tinha, mas não estava tão na moda. Então, daí sim eu entrei na Umbanda, né? Pensando, poxa vida, não é isso que eu quero. Né? Mas eu pensei, quem sabe atrás era uma banda mista, bem traçada, com candomblé de Angola. Então, quem sabe atrás desses vestidos tem alguma coisa, quem sabe atrás disso tem alguma coisa que vá me trazer paz. Porque era uma depressão terrível, né? Demoníaca. E eu sempre falava alguma coisa para os outros que eu não sei o que é, que as pessoas até hoje vão atrás de mim. Então, de repente, sei lá, eu falava alguma coisa lá que servia para a pessoa, assim, gratuitamente, espontaneamente. Né? E até hoje tem pessoas que me acompanham, né? De tempos idos, de 5 anos de idade. Isso você morava lá em Sergipe nessa época? Não. Isso tudo eu trouxe de Sergipe, essa energia. Mas minha mãe, eu nasci aqui em São Bernardo do Campo, no Hospital São Bernardo, porque tem uma outra coisa. Dentro da minha linha, né? Então, todas essas questões esotéricas, elas batem. Como é que você vai saber? Gente, entenda o seguinte, agora que eu bato aqui. Tem várias escolas, vamos entender bem, respeito a todos, mas que nem, dentro da minha escola é assim, tudo tem que bater, tudo tem que fazer sentido. Então, todas as numerologias, todas as mancias, elas estão ligadas, juntas, unificadas. E essa unificação que vai fazer você entender cada vez mais a magia, os mistérios, esse tipo de coisa toda. Então, por isso que eu falei o dia que nasci. Nasci no dia 29 de maio de 1964. Quem estuda isso vai ver que teve um monte de pricrocró pelo planeta. 64 é morte de presidente, guerra aqui no Brasil. Você está vendo, gente? É muita coincidência. Né? Então, ou seja, isso para todo mundo. Tá? Se eu vou cuidar de alguém, vou cuidar do santo de alguém, então tudo tem que bater. Que nem, hoje eu vim para cá, está um dia de sol. 37 graus, estava marcando. Então, tudo tem a ver. Esse 37 graus tem fundamento também dentro do conhecimento Jeje,
tá? E ele está trazendo essa energia de Obaluayê, que não é uma coisa assim muito light para o Brasil, como não está sendo já para o Sul, mas para o restante também não vai ser. Então, ou seja, já que eu vim no momento mágico, né, que a gente está conversando sobre mistérios, magia, tá? E daí sim tem sentido, gente, tá? Então, nesse contexto, né, de que eu vim aqui revelar alguma coisa. Então, ou seja, estas coisas foram me obrigando a saber. Não é que eu aprendi com o papai, com a mamãe, nada disso. Eu tive que aprender mesmo sem querer saber, eu fui sendo empurrado. Sei. E quando eu já era famoso, não sei o que lá, né, de repente me apareceu uma outra coisa. Daí eu já era famoso, daí pronto, já tinha que recomeçar de novo. Daí eu já tinha um centro, que legal, ó, tá me dedicando, tinha um centro de Umbanda, Quimbanda. E como, gente? Daquele antigo. Como é que eu abri meu centro de Umbanda, Quimbanda, né? Através de entidades. Eu se incorporava, era um tal de... Incorporava uma entidade que se precisasse, não era uma só não, várias entidades ali, e atendia as pessoas. Daí fui numa federação, já, ó, pode abrir. E só fechei o centro de Umbanda que eu adorava. É muita feitiçaria, né? Muito feiticista. Tá? Então, é muito gostoso. Você faz isso. Eu sempre tive um dom maravilhoso para ajudar as pessoas no amor. Né? E quando mais jovem, às vezes a gente não ajuda não, viu, gente? A gente pensa que está ajudando. Mas, enfim. Então, só que daí chegou um momento em que... De repente o meu santo começou a ficar estranho, porque daí sim o santo começou a vir. Porque na Umbanda você trabalha com quem? Com o espírito de quem morreu. Sim. E de repente daí comecei a ter uma série de coisas, tive que fechar a casa, porque daí os santos começaram a falar. E para mim tudo isso, gente, era um processo doloroso. Porque no que eu tinha que fechar isso, daí eu não tinha dinheiro para montar no outro lugar. E nem apoio familiar de forma alguma. Tá, então lá vou o Elias lá para Fernandópolis, porque daí com menos dinheiro você conseguia alugar, né, uma casa, um lugar. E descobri que santo é esse, que eu sabia que era Oxum, né, sou filho de Oxum. Eu acho que tem a cara de Oxum, né, que todo mundo tem a cara do seu santo. Né? Mas como tem várias escolas diferentes, mas todo mundo, assim, da velha guarda, todo mundo olha aí Elias e sabe ali, ó, lá, tá, Elias está lá, tem o Oxóssi ali pelo meio, com Ogum por aqui, parará. Então todo mundo sabe. Só não essas escolas esotéricas novas onde as pessoas vão aprendendo em 2 anos. Mas quem vem de outras escolas, tá? Então ela já, todo mundo bate, já sabe qual é o santo. Sim. Né? Só que mesmo assim, gente, é um grande problema, porque tá, qual Oxum que é, quais os mistérios da tua Oxum? Né? Eu até tenho uma amiga lá em Araçatuba que ela fala, não, o teu santo é fácil, porque ela é de Angola. Tem muita gente maravilhosa de Angola, fantásticos, que tentaram me ajudar e isso, gente, O santo ele pode mudar de uma nação para outra, é isso? Não, você tem o seu santo desde antes de você nascer. Sei. O que acontece é que a pessoa ela vai procurando se equilibrar. Tá. E nessa procura, às vezes, é mistério do teu santo, do teu fundamento, que você tenha que sair de uma casa para outra para você aprender segredos. Porque o que é seu é seu. Sei. Já é desde antes de nascer, inclusive. Não é nem do nascimento. Desde antes de nascer, ali você já tem todos os sinais, todos os códigos, né? Só que, e aí, para você saber esses códigos todos? Né? Então, E que encontrei gente maravilhosa aqui, as pessoas de Angola fantásticas, mas não funcionavam. Não funcionavam. Você tinha uma pessoa que era Digigi, que Jacofô, que era a criadora da escola de samba Rosas Negras, que de repente conseguia mexer em alguma coisa. O primeiro dia que eu a vi sofrendo, mas sofrendo muito, já tinha passado por uma série de coisas, e morte, e isso, e aquilo outro. Porque são coisas pesadas, gente. Não é coisinha assim, bobagenzinha, tá? Então, e daí ela falou, olha, só que a minha nação é Congo-Angola. Mas a questão dela não era a nação. A questão dela é realmente ela ter o dom natural de mexer com quimbundo. Ela tinha um quimbundo natural que a levou para o candomblé. Então, a noção era diferente. Por exemplo, tinha um amigo, não vou falar o nome dele, porque pega mal. Era uma pessoa assim muito querida, de um monte de gente. Né? Era um tata, não era assim, né? E ele jogava o búzio e ele não conseguia ver. E ele jogando ali, eu vendo, ele não sabia jogar. Até porque dentro de Angola você joga com 21 búzios, 21 cauri. Mas ele não é aprendido assim com
como que fala? Apostila, não é aprendido Tá. como numa aula esotérica. Sei. E qual é a diferença? Qual a diferença? Que se você precisa mesmo, a pessoa não vê nada. E ela vai perdendo tempo, vai criando confusão para ela, para você, e não resolve nada. Né? Tanto que quando eu pisei no Candomblé a primeira vez, eu pisei exatamente para ajudar. Pra levantar uma casa que fica lá no Alto Alegre, que era uma casa do Quetefã. E olha só que atrevimento. Não era atrevimento, eu pisei mesmo, fui lá e resolvi. Mas por quê? Eu tinha meu quimbundo. O que é quimbundo, gente? Estou xingando alguém? Não, é a linha da quimbanda. Eu sempre tive ali minhas entidades de quimbanda que vieram, ninguém me deu. Não, você tem... Não. A entidade já veio, já mostrava quem era, isso e aquilo. E quando eu duvidava, daí cortava-se assim um animal com os dentes. Isso era natural. Quem está nos ouvindo, isso era natural para todo mundo. Tá? É isso que as pessoas têm que entender. A maravilha de tudo isso, como tudo isso é grande. É claro, tem gente que nasceu de repente só para aprender de um outro jeito. Mas, ou seja, a primeira vez que eu pisei foi numa casa de Odé, o pai de santo havia cofado, lá um dos primeiros casos de HIV, e daí eu fui para limpar, exatamente, tirar todos aqueles santos, todos aqueles Exus. Eu era magrinho, era um palito, gente, agora estou gordo que nem o Jô Soares. Mas eu era magrinho que nem um palito. E só que eu não tinha receio, trazia lá a entidade, pronto, ela fazia tudo, né? E dava tudo certinho, tudo certo, porque tem uma coisa, se você se dá para a entidade, de fato, não trouxe, você já se dá de fato, ela pega, ela fala tudo certinho. Até dinheiro eu não sabia lidar, quem lidava com dinheiro era elas, que eu não sabia lidar com dinheiro, e elas ainda explicavam, olha, meu aparelho está aqui, e ainda era do cavalo, quando estava bravo falava que era cavalo. Né? Então, meu aparelho está aqui, mas ele tem que comer, ele tem que isso. Então a pessoa entendia direitinho. Porque eu não entendia nada, não tinha minha família me achava assim, um drogado, um escroque, sei lá, qualquer coisa. Então... Mas eles aceitaram a sua mediunidade, o seu dom? Nunca aceitaram, até hoje não aceita não. Até hoje, né, eu recebi uma irmã em casa nesse final de semana, eu tenho uma irmãzinha excepcional, e essa irmã, principalmente, era muito verdadeira. Então ela falava, você é macumbeiro, você é feiticeiro, você quer... Nunca aceitaram. Nunca, não é coisa de criança. Tem gente que diz, na infância, né? Gente, na infância, vão estudar, vão fazer faculdade de direito. Então não tem. Então, quer dizer, você vê que não foi um processo assim muito suave. É difícil, né? Não, mas não é uma coisa só para mim. Como é que eu vou entender as tuas verdades e como é que eu vou ter paz e calma para atender algumas pessoas se eu não passar por alguns perrengues e não encontrar solução, né? E depois tem outra coisa, que nem eu nunca consegui ser uma pessoa do mal. E olha que desde criança eu ajoelhava no chão, eu passava a minha língua na terra, fazia a cruz, por favor, faz você mal, porque eu via que também esse negócio de você querer o bem, né, faz você sofrer muito. Você não conseguir ficar mentindo nas horas erradas, nas horas certas, né, ou hora errada, tanto faz. Então te faz muito mal. Mas acontece que dentro da minha linha de santo, que eu sou filho de Oxum, né, mas dentro, ou seja, dentro desse fundamento, dentro do jeje, tá? Então, em alguns momentos, ela vem com Maziri, daí a pessoa, Iemanjá escambau, sim, Iemanjá por quê? Né? Porque a pessoa está lá só aprendendo aqui, mas não resolve o problema. Né? E como que eu trouxe da minha mãe, que já trouxe da avó dela, tudo, da minha avó, aliás, da mãe dela. Então, o negócio de resolver. Então, você me procura para resolver um problema. Olha, Elias, eu estou aqui com esse negócio, é firma, é dinheiro, seja lá o que for, né? Então, é para resolver. Não é para enrolar a pessoa. Uhum. Então, isso é muito duro até hoje, viu? E hoje você trabalha com quais elementos? Cartas, búzios? Eu sempre trabalhei com tudo. Eu não necessito de... Que nem daqui a pouco eu explico porque eu trouxe tarô. Mas que nem, eu sempre trabalhei com tudo. É isso que eu estou dizendo. Que nem o Oluô, você vê pelo tempo, você vê pelo vento, né? Você vê que nem, estou te conhecendo hoje, a gente já se viu aí em alguma feira assim, mas sem se cumprimentar, se conversar, de nada. Então, para mim, todos os sinais, que agora você cruzou as mãos, né? Então, tudo bem. Para quem só estuda, assim, de livro... Tudo tem uma representatividade, exatamente, né? Você vai falar de psicologia só.
né? Que todo mundo vai ler, por aí vocês vão encontrar, tá? Mas acontece que a forma que você cruzou, tá? É uma forma muito mística, tá? Ou seja, usando palavras assim mais claras que as pessoas vão achar em livros, tá? Ou seja, então tem muito a ver com a pessoa que está sempre solitária, está sempre só, está sempre sozinha, acabou de transar, mas está só. Então, isso é muito importante, porque isso é um dom. Tá. É alguém muito reflexivo. Sim. Só que a pessoa sofre também. Porque a pessoa muito reflexiva, gente, não dá, né? A pessoa está beijando, está refletindo, é complicado, tá? Você vê que eu estou falando a verdade, a gente está se vendo a primeira vez. Tá vendo? Olha aí, gente, vocês estão vendo? Ó, continua acompanhando, você está vendo que aqui é do babado, Elias, hein? você falou da gente se ver a primeira vez, mas a gente já se encontrou em outro momento e eu descobri ontem, você acredita? Você participou daquele quadro do SBT Paranormais, né? Sim. Mas a gente não se falou, né? Eu não sei se você lembra de mim, acredito que não, mas porque estava disfarçado, ali estavam todo mundo disfarçado. Você lembra? Porque... Olha, deixa eu falar uma coisa então. Muitos participantes me deixavam com raiva. Olha, gente, coisa horrível. Foi na cara dele, hein, gente, mas com amor. Por quê? Porque, ou seja, como que é a minha paranormalidade? Eu atendi muito bandido, atendi mocinho, atendi advogados, mas assim, a pessoa com pureza. Toda vez que a pessoa, então, ela está dentro de um papel, isso me atrapalha. Isso me dá muita raiva. Teve uma pessoa que não é você, mas era alguém que estava do lado, que era um rapaz negro. Pronto, só isso já basta. Mas espera aí, você lembra disso ou alguém está te contando? Algum mentor? Que faz muito tempo. Não, eu sou um Oluô, né? Então vai vindo. Ah, olha só, gente. Vai vindo. Que interessante. Então o que acontece? Eu fiquei com uma raiva, não dele, mas que ele queria muito que eu acertasse uma prova que teve. Eu não vou falar aqui para não atrapalhar, não dizerem que era marmelada, mas não era, gente. Então, só que ele mexia o corpo assim, porque eu falei ali de uma corrente errada, para a pessoa errada. Acho que você já lembrou, já, né? E ele mexia o corpo assim, que era tentando me dar sinal. Só que eu odeio isso, gente. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Minha mãe sempre teve dom. Eu vim de uma avó que tinha dom. A gente fazia muita coisa, já fiz muita coisa, fiz cirurgia espiritual, já fiz muita coisa, sempre com dom. Então, esses truquezinhos que as pessoas utilizam, assim, para ajudar, que não é do mal, isso me atrapalha totalmente. Atrapalha. Porque eu estou cortando. Que nem uma coisa que eu falava ali que não podia fazer, não podia levar o búzio. Acontece que, não é nem por mal, às vezes por mal, mas não tanto por mal. Teve um teste que fizeram, onde a Sara ficava conversando com o tal do peixinho. Daí eu até perguntei para ela, mas que tipo de peixe você é? Né? Só que isso tudo vai atrapalhando, vai te desconcentrando. E daí eu levei o búzio. E o meu búzio, na verdade, é consagrado de fato, de verdade. Né? Tem todo aquele trabalho, não é só uma coisa esotérica. Então o que acontece? Eu joguei uma vez e já falou o que era. Só que lá tinha um problema, que a gente tinha que demorar mais tempo. Eu peguei na mão da pessoa e falei, ei, não, mas foi muito rápido. Tem toda aquela coisa de televisão, né? Que atrapalha. Então, isso atrapalha. Então, eu joguei ali, pronto, já tinha dado. Só que o búzio, ele fala. E ele é mal educado. Quer dizer, não é mal educado, a gente que não pode, que tem que respeitar. Então, caiu. Daí, como tinha que demorar, eu joguei de novo, fiquei hipnotizado, preso ali. Quem viu bom, ainda tem aí no YouTube, né? E aquilo foi me deixando com uma raiva que eu não conseguia me soltar dali. Porque tem esse tipo de coisa, a gente faz a magia ali no búzio, né? Tá? E no opelê também, porque o opelê ele é mais leve, assim, é mais sociável, vamos dizer assim. Então, ou seja, tem essas coisas que as pessoas não sabem e que a gente também passa ali por muitos perrengues, por muitas questões, por muitas coisas, né? Mas você acredita que eu fui descobrir que era você só ontem? Estou no nada mexendo... Estou descobrindo agora que ele falou, gente. Mexendo no YouTube, né? Aparece aqueles vídeos recomendáveis. Falei, eu vou abrir esse Paranormais. Porque, pra quem não sabe, eu era figurante de TV há um tempo atrás. Aí me chamaram para participar dessa prova. E aí eu vi que era você. Eu falei, nossa, é o Elias que vai no podcast amanhã. Eu participei de uma prova com ele e eu não sabia que era você.
Tá vendo? Olha, as pessoas demoram para me chamar. Eu acredito que elas me veem como uma pessoa muito séria e realmente entendo o seguinte, gente. Por que que eu sou sério? Porque a espiritualidade, que nem eu estou aqui agora, né? Como ele mesmo está dando esse testemunhal, está aqui agora, a gente não conversou antes, né? E quando conversamos, na verdade, você era um outro personagem, era uma outra pessoa e não podia nem conversar. Porque lá não podia. Eu fiz minha parte tudo certinho. Sim. Porque tinha gente que ficava, será que não pode dar uma olhadinha? Não. Eu fiz minha parte tudo certinho. Não estou dizendo que ninguém olhou. Mas, ou seja, porque televisão, na verdade, gente, eu já fiz programa de televisão com o Jô Soares, já tive Serginho, ninguém lembrou nada disso. Às vezes eu ficava até pé da vida, porque a gente falava as coisas e eu pensava assim, mas como que pode? Se a gente está falando isso, que é da casa, já tive no Jô aqui, tive Serginho Groisman, e as pessoas estão fingindo que não... Né? Que não conhece esse jargão, essa palavra, né? Que nem o Pai de Santo que eu falei ali, olha, nossa, que energia amorosa, daí me lascaram pra caramba. Fala, não, você tá falando que tem... Gente, se for para falar de sexo, já fui pra televisão, inclusive pro SBT, já fui para aquele programa com a Monique, Cama com a Monique e tudo. Sei. Então, então não tem problema de falar de sexo, não tem problema. E de repente ali eu ficava chocado, porque daí eu ia falar de amor, né? E eles achavam que eu estava falando que a pessoa lá tinha um caso de amor. Na verdade tinha mesmo, mas eu não estava falando daquilo. É que eu estava usando a paranormalidade. Então, isso tudo me atrapalhava, às vezes atrapalha essas coisas. Então, eu gosto de coisas verdadeiras. Por isso já atendi, adoro advogado verdadeiro. Adoro ter gente que está atrapalhado com a lei, que já atendi, ajudei muita gente. Fique claro, hein? Para ajudar a gente. Né? Mas, ou seja, gente que precisa de verdade verdadeira. Nossa, isso me encanta. Né? Por isso que eu atendi em muitos rincões do Brasil, mas era rincão, mas era hotel. Ficando em hotel, não ficando em casa mesmo ali, com gente complicada. Porque era gente que precisava de ajuda. Sim. Né? Então, isso me encanta. Agora, eu sei que na televisão, eu sei disso. Tá? Você precisa de glamorizar, você precisa de um canto, precisa de uma brincadeira, uma coisa mais leve, não sei o que lá. E estas coisas, eles até perguntavam, uma pessoa da direção lá me falou assim, nossa, por que o Elias, quando são esses outros truques, essas outras truques não, quando esses testes mais leves, ele se sai mal? É porque me irritava profundamente. E às vezes a pessoa até para querer ajudar, como eu disse, né, tinha um rapaz ali, não posso falar muito dele, senão todo mundo fica sabendo, pode ser ruim para ele, não sei. Mas ele até mexeu o corpo, assim, que ele queria me ajudar. Para você acertar. Aquilo me atrapalhava. Uhum. Me atrapalhava e me irritava. Sim, interessante, né? Depois esse copinho para cá, gente. Elias, então explica pra gente o baralho, o que é isso. Então tá ok, gente. Só que isso daqui é o Opelê, que o Celso Portiolli adorava, porque é muito rápido. Né? E eu demorei muito tempo para jogar o Opelê. Né? Hoje em dia as pessoas jogam de tudo, todo mundo quer jogar tudo. Mas, ou seja, para jogar o Opelê, então foram anos e anos incorporando várias entidades, atendendo muita gente, incorporando lá. E é claro que a gente estuda também. Né? Tem gente que pensa que a gente não estuda, que a gente é tudo burrinho. Então, ou seja, os búzios jogam muito tempo. Comecei jogando búzios com 9 búzios e sem ser cortado. O corte chama-se catula. Sem ser cortado, é importante para eu te explicar isso daqui. Tá. E joguei em Minas Gerais, eu fui em garimpo, achar ouro também ali, achar pedra, achar diamante lá em Diamantina. As pessoas te contratavam para fazer isso? Olha, meu filho, fui levando ali, de repente as pessoas sabiam o que eu fazia, ou às vezes eu jogando, às vezes eu estava jogando, que nem aconteceu em Minas, no Planalto de Minas, uma cidade que fica, agora tem asfalto, né? Mas antigamente era 2 horas depois de Diamantina, né? Que não tinha asfalto, agora não sei se é mais rápido ou não. Mas, ou seja, e daí eu estava jogando para uma pessoa, né? Daí eu falei para a pessoa, olha, você já morou numa casa que tinha diamante ali, as pessoas todas sabiam que tinha, né? Ou seja, eu nunca tinha visto aquela cidade. Eu fui a primeira vez na cidade, Planalto de Minas, gente. Então, assim que a pessoa que estava atendendo, e atendia baratinho, eu até gosto, me dá paixão de fazer isso, assim, sair por esse mundão atendendo. E assim que ela saiu, a dona da casa, Elias, eu sei onde fica a casa que você estava falando para ela. Depois a gente foi lá na casa, mas era coisinha pouco, era até uma corrente de ouro, tudo, ou seja, para eles era muito. Para mim que morava em São Paulo era pouco, mas ou seja,
Não era um baú do pirata, gente, era um baúzico, mas tinha. Então, isso tudo foi me abrindo caminhos, tanto que dessa casa ali, da pessoa, minha primeira moto que eu tive foi ganhado ali. Então, sempre ganhei, por exemplo, a gente fala, como é que o cigano ganha? Acertando, gente, ajudando as pessoas. É. Tá? Então, eu tive muito essa coisa cigana porque eu não sabia, gente. Só soube recentemente. A minha família era de cigano, original, verdadeiro, legítimo, lá de Sergipe. E minha mãe não queria saber tudo. Família Chagas, gente, família Chagas, né? De Itabaiana. Então, era aqueles, né? Por isso que minha avó tinha um monte de coisa, que já tinha esse dom também, que vem da Europa, ainda vai misturando a Europa com a África e tudo, né? Então, isso aqui é o opelê, gente. O que é o opelê? O opelê é essa casquinha. Isso é o opelê, tá? Agora, o método é chamado de opelê Ifá, porque a gente joga com Ifá. O que é Ifá, gente? Ifá é o conhecimento espiritual. Quando falar Ifá, o que é Ifá? O que é Ifá? Ifá é o conhecimento espiritual, né? E é o conhecimento místico espiritual. Então, é importante, gravem, gente, se vocês forem estudar, pelo amor de Deus, vejam historiadores, tá? Para vocês não ficarem se perdendo. Então, isso é Ifá, tá? Então, com o jogo de Ifá, eu tenho mais liberdade, eu trago aqui, não preciso de tanto salamaleco, porque o búzio mesmo, meu búzio mesmo, então ele tem que comer, né? Por que a gente corta o búzio? Hoje em dia as pessoas cortam para ser esotérico, né? Mas não, o búzio ele é cortado porque ele é alimentado. Né? Tem cortes ali de animais, uma série de rituais secretos, porque com um jogo de búzio você faz muita coisa. Sim. Então, eu levei o búzio ali, o pessoal da produção ali que me distraiu, e ele é rápido, que nem a pessoa perguntou, qual é que é o piloto? Né? Eu vi na mão, é ele, mas foi muito rápido. Ele, isso não dá, é televisão, não dá para ser. Daí, joguei, não dá, está muito rápido. Pronto, daí o búzio ele tem vida própria. Ele se irrita com você, ele te prende. Não fica respondendo a mesma coisa duas vezes. Ele cria magia. Né? O búzio de verdade que você fez, ele é magia de fato. É importante explicar isso porque tem várias nações, para as pessoas entenderem bem. Então, eu ando com o opelê porque o opelê ele é mais tranquilinho. Né? Ele é magia também, mas ele é mais acessível. Ele é mais do Ifá mesmo. Então, Ifá perdoa alguma coisa, assim, né? E vai falando, mas assim. Então, eu gosto muito de trazer, por isso que eu trouxe aqui, né? Porque eu já nasci com isso, né? Minha mãe fez de tudo para tentar me dissuadir, mandou embora de casa muitas vezes, dormi no chão muitas vezes, não no chão assim, legal, de gostoso, nada disso não. Né? Tentei sair de casa muitas vezes, tive 1000 problemas com meus familiares que não entendiam, não é nem por mal, é que eles ficam perdidos. É como se você tem uma vida de drogado, você nunca ter tomado droga. Eu imagino, né? Não deve ser fácil, né? Não, nem um pouco. Mas hoje eu sorri porque consegui me equilibrar, né? Mas enfim. E daí, então, um dia, quando eu comecei a escrever, eu escrevi um primeiro livro. Daí eles gostaram e falaram, escreve mais um. Daí eu falei, tá, mas você quer... Demora 2 anos quando você escreve um primeiro livro. É um rolo, dá raiva até. Então, daí eu falei, mas se vocês querem outro livro, pode ser um livro de orações? Isso na Ícone, né? Daí escrevi um livro de orações, por quê? Porque eu sempre benzi. E para benzer, o que você faz? Você também estuda, você aprende orações. Mas quer aprender oração, gente? Não é só você pegar, ficar que nem uma traca-trica ali, nada disso. Você tem que entender um sentido mais profundo e mais, mesmo com uma oração leve, você tem uma série de ritualísticas que você faz para ela funcionar. Então você, de repente, atende pessoas que estão se matando, de fato, passei por tudo isso ainda jovem, adolescente. Então a pessoa lá com faca, com revólver, né? E algumas até posso falar nome, porque todo mundo sabe mesmo, dá ficar dando tiro, né? Então, gente, vocês estão entendendo? Então, daí você benze a pessoa, e daí a pessoa realmente se cura, e enfim. Mas existe toda essa necessidade. Eu fiquei durante muitos anos, eu não comia carne. Isso por mim, ninguém me ensinou, eu que fazia isso. Eu tinha muito medo de ser manipulado por espíritos, por forças, entidades, outras. Né? Então, daí sim, dormi no chão, mesmo no período que eu tinha cama, desmontei a cama, comecei a dormir no chão para não ser manipulado, não ser usado. Né? Porque eu sempre vi, minha mãe sempre viu.
sempre ouvimos barulhos na casa. Então essas coisas sempre aconteceram. Isso é de lei. Tá? Então essas coisas são de lei. Então, por conta de tudo isso, é que estou olhando o relógio aqui para não tomar o tempo dele, que acho que ele vai entrevistar mais gente. Não, eu te aviso, para ficar tranquilo. Então, essas coisas também eu me mortificava para que tudo, né, estivesse bem. Eu comecei realmente a atender mais pessoas em Fernandópolis. Lá em 2000 nada, 1980, de 80 para 81, então fomos morar numa casa que era uma bênção de tragédia. Nossa. Porque a casa tinha só 4 cômodos, não tinha banheiro, tinha uma fossa lá no fundo, assim, toda arrebentada, um monte de cobra, minha mãe sempre teve medo de cobra, então eu aprendi a gostar de cobra, porque eu via um monte de cobra, e aquilo me tocava. Às vezes eu levantava já de manhã, sentindo uma apreensão que eu não sabia direito, e de repente eu ia para um lugar, tinha uma cobra, daí eu sentia uma paz incrível. Quer dizer, para minha mãe, eu era do diabo mesmo, não tinha jeito. Gostava de cobra. Não gostava, sei lá, eu fui descobrindo. Uhum. Né? E era uma coisa de bruxo, porque daí sim, né, tinha todo tipo de cobra, tinha jaracuçu, coral, era matão mesmo. Sim. Tá? E é uma benção, né? Então, gente, tá vendo? É curso. Né? Se você jogar a pessoa que aprender ali no meio do mato, ela vai te processar. Vai falar, tá querendo me matar. Mas isso tudo em Fernandópolis, o nome da rua mudou. Antigamente era Rua Maranhão 865. Agora mudou o nome da rua. Eu falo, as pessoas mudam para a gente passar por um mentiroso. Mas, ou seja, o terreno está lá ainda, mantive o terreno lá, tá? E que, é claro, tudo já melhorou, agora tudo modernizou, né? Já tem casas, as cobras foram embora, mas, ou seja, então, e além disso, muitos assobios, aquele assobio que acredita quem já vivenciou isso, né? Então, aqueles assobios altíssimos, né? Que é o saci, né? Nosso saci. E ele deixa marcas ali, que nós chamamos de bosta de saci, que parece ali um ovo batido, né? E todo mundo no Brasil inteiro, isso não é uma coisa do Elias, isso daí no Brasil, onde tem isso, né? Tem subiu forte. Mas qualquer pessoa consegue ver ou só... Não, isso daí é materializado mesmo. Ah, tá. Mas precisa ter mato, tá? Sim. Você precisa de morar no mato, né? Então, morando no mato, isso acontece, né? E todo mundo vê, os vizinhos ouvem, é uma coisa natural. Olha, a magia existe, a paranormalidade ela existe. A metafísica existe. Essas coisas todas existem, são reais. Né? O meu pai era evangélico, então, por exemplo, ele ficava ali, se escondia na cama, ficava quietinho, né? Porque é evangélico, não podia falar. Então, ele até fala, não podia falar para não dar testemunho do coisa ruim. Mas, ou seja, que a pessoa vê, vivencia, está vivenciando. Né? Eu tinha vizinhos que tinham muitos problemas. Tinha um vizinho que ele ficava incorporado e andava em cima de caco de vidro. Isso tudo lá nessa mesma rua ali na Brasilândia. Então, isso é natural. Não é uma coisa assim do Elias. Né? Que quem está dando a entrevista aqui sou eu hoje. Uhum. Mas todos vivenciam, né? As pessoas vivenciam. Quando a coisa é real, ela é real. É que nem eu falei, né? Tudo bem, a gente se viu lá no SBT, mas a gente não conversou e nem podia conversar, nem nada. Tá? Mas que nem, o que é real, é real. Às vezes, esse negócio de televisão é um pouquinho ruim, ainda mais quando tem muitas pessoas ali, que é um tipo de jogo, porque às vezes você não pode falar algumas coisas. Que nem tem uma coisa que eu fiz ali, que eu às vezes faço para as pessoas, que é movimentar. Ali você movimenta um papelzinho, que é mais leve, né, gente? Então, você movimenta, até tem ali na minha página. E, ou seja, isso era natural. Minha mãe sempre fazia isso benzendo. Então, ela movimentava porque ela estava lá benzendo. E eu era criança, a gente foi impressionado da linha ficar se mexendo na água. Né? Eu até já fiz ali. Mas eu pensava que todo mundo podia fazer. Mas não é todo mundo que pode fazer. Eu até pensava que todo mundo podia fazer, né? Mas, ou seja, isso não deixaram fazer. A pessoa que foi contratada ali para juntar os paranormais, ela não queria que fizesse. Eu até falei, olha, vamos fazer isso aqui. Mas por que Porque era um grupo. Então, infelizmente, você sabe, não é só cantor que, de repente, tem estrelismo, não é só... Né? Então, tem essas coisas todas, que, inclusive, isso até atrapalhou um pouco do Celso Portiolli conseguir juntar mais gente.
que ele gostou, ele mesmo já passou por muitas coisas dentro da paranormalidade, pessoais, e ali, nossa, ali dentro do SBT estava cheio de gente, dotadas, médiums, etc. e tal. Mas às vezes as pessoas também, né, você tem que, ou seja, é um trabalho, né? Então você tem que seguir aquele trabalho. Uhum, Ô Elias, por exemplo, a pessoa quando faz uma consulta com você, quais elementos você usa? Paranormalidade, buzo, carta, ou depende da necessidade da pessoa? Olha, o meu mais forte é a paranormalidade, chegar diante da pessoa e falando para ela, né? Sim. Agora o que acontece? Eu gosto que nem eu criei esse tarô, que são símbolos normais. Tem gente que pensa que é cigano. Não, não é cigano, tá? São símbolos naturais. Que existe no Japão, é uma criação sua, então, esse? Criação minha. Olha. Foi lançado em 1993, quando estive no Jô Soares, que estava no SBT. Não tinha mais tarô, e daí como ele pensou que eu tivesse... Porque eu não tinha experiência, eu fui fazendo minhas coisas. Então ele pensou que eu tivesse bancado, né? E antigamente não, a gente ia na editora, e a editora ferrava a gente. Porque dela fazia um contrato que você não podia lançar mais. Agora, claro que eu posso lançar agora, né? Mas enfim. Então, mas você não sabia que ia fazer sucesso? Né? Eu falei, olha, eu sabia, mas o dono da editora é que não quis. Eu ganhei, olha, eu viajei o Nordeste inteiro, hotel 4, 5 estrelas, passeando, né, com esse tarô. Com 1000 livros desse daqui. Sim. E daí apareceu também alguém que me patrocinou um espaço em Moema, daí abriu um espaço em Moema, porque era uma ideia nova, inovadora, e eu sabendo explicar. E todo mundo que eu levava, as pessoas ficavam encantadas. Né? Então, são símbolos naturais, porque tudo é símbolo natural. Os símbolos arquétipos, na verdade, são naturais. Né? E tudo cartas, assim, símbolos que você vai ver na Bíblia, que você vai ver no dia a dia, símbolo da morte. A morte existe Mas mesmo. a pessoa que pega esse tarô, que trabalha com tarô, ela consegue interpretar ou tem uma explicação aí como que funciona? Olha, a pessoa tem que estudar. O problema é que hoje em dia ninguém mais quer estudar. Porque é tudo pronto, né? Tá? Uhum. Tira uma carta, assim, pode ficar tranquilo, que eu não vou falar nada de mal. Mas se quiser falar, também pode. E esse tarô tem para vender hoje ou não? Então, olha, gente, quem quiser de repente lançar com o Elias ali, fazer uma parceria, tá? Preciso de gente ali que queira que o Elias dê palestra, curso, workshop, porque já fiz muito isso no passado. Que maravilha. Daí já gastei muito dinheiro, que nem todo artista. Às vezes você gasta tudo, você precisa recomeçar de novo. Ó, então tô aí, ó, gente, tô aberto aqui, hein? Vamos lá. Olha só, gente, o que ele tirou aqui, tá? Olha que vida complexa que ele tem. Tem aqui a staff dele, ó, que está vendo ali. Vocês não acreditam muito, não, que eles estão ali dedicados em outras coisas. Mas, ou seja, esta aqui é a mão de Deus. O que é a mão de Deus? É aquela que faz com que a pessoa não consiga sair do caminho. Que nem você já tentou sair várias vezes do caminho, que nem eu estava contando a minha história, ele tem muito igual. E eu estou falando isso, não conversei com ele antes não, viu gente? Não dá nem tempo aqui. Então, ou seja, você está no seu caminho, na sua jornada. Tá? E a sua paranormalidade, que você também tem, renega, mas tem, né? Então ela te leva, não tem como, tá? Não tem como, ele está sempre tendo que seguir ali o caminho certo. Porque até a gente aqui no mundo, que a gente fica tão sem dinheiro, etc. Tá? A gente pensa, poxa, eu podia ir um pouquinho ali pela tangente, mas não dá, né? Porque você tem a mão de Deus em cima de você. Tem gente que fala, poxa vida, mas não é a mão do diabo, não? Não, é a mão de Deus. Né? Ela te chama para ética. Né? Para sempre ética, ética. E, gente, isso aqui é muito duro, porque você ser muito ético no mundo em que as pessoas têm tantos problemas, em que de repente as pessoas não entendem as coisas direito, não é muito fácil. Tá? Mas acho que já deu para não vou passar seu ouro para o pirata, não, né? Mas, ou seja, você ainda vai ter muitas coisas boas, mas sempre assim, com essa coisa de se esforçando bastante. Não vai ser nada fácil. Nunca foi para você. Até nascer para você, gente, até para ele, ó, não foi fácil para você nascer. Se você não sabe, consulte lá o passado, tá? Porque até na gestação não foi fácil. Tá? Ele sabe que eu estou falando a verdade. A gente vai falar, o Elias é mentiroso, a gente não procure ele. Tá? Mas, ou seja, outra coisa, você também é o que a gente chama de abicu. O que é abicu? É aquela pessoa que não estava programada para nascer. Então, não estava programada para nascer, a família estava ali, tanto, eu vou falar assim mais leve, tá? Um tanto despreparada e houveram problemas, mas nasceu. Isso daí você deve ter essa informação. Sim. Tá? Então vocês vejam que eu sou educado, gente, não precisa ter medo de passar com o Elias.
tá? Mas isso é ser abicu, tá? Uma hora que você quiser, aí eu vejo para você, falo mais coisas para você. Tá. Mas não aqui em público, né, gente? Tá bom, tá ótimo. Ô Elias, vamos fazer Diga. umas previsões aqui de alguns assuntos lá. que eu separei, que o pessoal sempre gosta. Fala um pouquinho desse ano, assim, o restante do ano, até o que você vê, até dezembro ou não, assim, Ô, no geral. meu querido, infelizmente vai ser mais do mesmo que vocês já estão vendo. Ah, Desses pepinos acontecendo não só no Brasil, como aconteceu aqui, está acontecendo, né, no nosso Rio Grande do Sul e nos países à volta, né, que estão sendo afetados também, não é? O Uruguai está sofrendo também, viu, gente? Mas, infelizmente, isso vai continuar acontecendo e vai se ampliar. Então, ou seja, é Deus que está jogando praga? Não, não é, gente. É que nós temos que usar o quê? O nosso ori. O que é ori, gente? Ori é cabeça. E as pessoas não estão usando, as pessoas não querem pensar. Desistiram de pensar. Eu vou tirar uma carta para isso. Nesta carta, o que você vê? Uma pedra bruta. A maçonaria falando, né? Então, maçonaria de verdade, tá, gente? Né? O que a maçonaria fala, então, da pedra bruta? Ou seja, o planeta está num período de lapidação. Mudando. É um planeta, é um momento kármico. Gente, o que é karma? É lapidação. Então, o planeta inteiro. sei. Né? As guerras estão sendo seguradas, mas uma hora vai soltar isso. Já estamos em guerra, mas aqui está sendo seguro. Na verdade, as pessoas estão preparando suas armas. Né? Então, é lapidação. Tá. E em relação, assim, a gente está tendo agora tragédia envolvendo chuvas lá no sul, você vê que podemos ter algum lugar, outro lugar do Brasil? Ou... Com certeza teremos. É. Com certeza teremos, tá? Como eu disse, é lapidação. O Brasil, olha, a carta do Sol, que linda, né? Está sendo protegida. Só que esta carta do Sol, ela também tem o sentido de doenças. Porque o Sol traz vida, mas também o Sol, ele possibilita aos micro-organismos viverem. Tá? Então haverão mais doenças estranhas e esquisitas. Nós já está tendo várias, né, gente? Tem dengue, tem uma série de coisas e outras diversas que virão. Então, teremos mais. E é claro que as pessoas mais pobres é que sofrerão, tá? É. Quem tem mais dinheiro vai estar mais protegidinho. Tá. E agora fala um pouquinho aí do presidente Lula, né? O que você vê para ele? Tá ok. Olha, gente, paulada, né? Não vai morrer. Muita gente adora. Elias fala que ele vai morrer, Elias fala que ele vai morrer. Não, gente, não. Eu tenho que falar o que é. Mas, ou seja, o que é tempestade? Tempestade é dificuldade. Por que eu vou falar que o cara vai morrer? Não. Eu estou aqui também, você não vai me dar dinheiro nenhum. Né? Então, veja bem, muita dificuldade ainda com as questões da chuva, você mesmo vê a carta. Minhas cartas são muito claras. Verdade. Tá? Da chuva, né? Dos vendavais e vento, gente, é muito bate-boca. Quando a gente bate-boca, solta vento. Tá? Então, muito bate-boca, mas ele vai conseguir estar equilibrando tudo isso. Então, não estou vendo morte. Eu sei que muita gente adora, quer, mas politicamente. Eu não posso falar pela paranormalidade. Tá? Sim. Então, um dia eu falei ali, no dia que ia ser definido quem iria assumir a cadeira de presidência, eu usei a paranormalidade. Olha, a Dilma, no dia. Uhum, sim. Né? Como que é? O Aécio estava na frente. Né? Eu fui o único que falei que ela iria... Nossa... As pessoas ficam revoltadas. Teve uma ralada em cima de mim, tinha uma moça muito legal, muito bonita, que foi lá e me fez uma preservada, tanto que daí eu errei o negócio da moto, por causa de coisas que ela me falou aqui, que as pessoas não ouviram. Uhum. E a questão do presidente continuar até o fim do mandato, você vê essa possibilidade, não? Bom, essa carta linda está dizendo que sim, que continua até o final desse mandato. Tá. Veja que já era para morrer, já foi preso, já aconteceu mil coisas. Tá? Ainda saiu uma outra carta de muita força. Você vê que ele é uma pessoa... Olha, só carta bonita. Não tem nenhuma carta de morte. Minhas cartas, assim, elas são muito didáticas. É tudo bonito. Isso daqui é força, aliança... Opa! Eita, Lelê. Caiu a montanha. Enfim, são cartas de força. Arco-íris, força... Tá. Tem gente que detesta porque, veja bem, eu uso a paranormalidade. Eu não estou nem aí para política, não estou ganhando dinheiro. Sim. E mesmo que a pessoa me pagasse, eu seria mais assim polido, porque eu tenho que pensar no todo. Eu já tive uma ONG, comandei ONG, e ONG séria, assim, não é para pegar dinheiro, não. Então,
Ou seja, meu dom é para ajudar as pessoas. Sim. E sempre falar a verdade, né? Não falar aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Exatamente. Tem gente que às vezes fala, eu queria ouvir isso, ele falou isso, né? Não é assim que funciona, né? E sobre o Bolsonaro, né? Hoje, até o dia que a gente está gravando aqui, ele está internado, ele está sempre passando por problemas de saúde. O que você vê em relação ao Bolsonaro? Olha, ele também estará bem, ele vai passar por esse problema. Por isso ele já passou por outros problemas também um tanto estranhos, né? E que depois ele sai forte, brigando, etc e tal. E, na verdade, ou seja, olha que carta linda, a gente veja aí, torre, né? Uma torre equilibrada, não é aquela torre com um raio em cima, não. Tá? Então, ou seja, isso na verdade vai estar trazendo mais equilíbrio a ele. Então, ou seja, não vai morrer também agora, tá ok? E, na verdade, vai estar mais forte com os aliados dele. O bolsonarismo não vai acabar, daqui 20 anos ainda vai ter bolsonarismo e... Sei. E questão dele voltar para a política no futuro, tem essa possibilidade? Aí ele vai se candidatar a algum cargo? Daqui 20 anos vai ter, né? Mas eu não vejo ele conseguindo, tá? Não? Ah, tá. Tem uma carta que chama-se morte, porque ele, na verdade, legalmente não se pode, tá? Mas, ou seja, mas o bolsonarismo vai ficar. Vai ficar. E muito se fala, né? Ele vai lançar a Michelle, a esposa dele, como presidente. Tem essa possibilidade? Sim, tem toda essa possibilidade dela ser presidente, olha assim. E será que vai ser bem sucedida como presidente ou... Como presidente não, mas como política sim. O que é isso, gente? Veja bem, eu também preciso de um presidente para eu poder trabalhar, para que as leis funcionem. Como eu já disse, até 1988 eu era bandido. Por que eu era bandido? Porque tudo isso daqui, tá, era mal visto pela lei. Tá? Era lei, ou seja, quem benzia, e até hoje tem gente querendo, estão falando que no Sul ali apareceu uma comunicadora, como que chama, uma youtuber, falando que o problema do Sul é por conta da quimbanda. Isso então, mesmo. Gente, essas coisas sempre existiram, a gente tem que entender as coisas, tá? A gente precisa estudar para entender a coisa, ou seja, para a Michelle tudo vai estar bem. Ela estará bem, vai ter uma vida longa, vai conseguir realmente ser vista como uma política eficaz, tá? Para ela, e política eficaz. Não estou falando que é uma coisa boa para o país, para a nação, mas para ela sim. Tem um monte de político que é muito bom para ele, para os filhos, para a família, tá bom? Michelle, me paga a consulta aqui para eu te orientar. É isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tinha um deputado chamado Raul Gonçalves, lá da região de Fernandópolis. Uma vez eu atendi a irmã dele, que era Isabel Gonçalves. Um amor de pessoa, tarará. E daí me chamaram para a mansãozinha, que tinha a mansãozinha lá que todo mundo conhecia. Era uma mansãozinha porque era uma mansão pequenininha mesmo. E daí, era uma pessoa simpática, tudo. E a mulher dele que queria que eu fizesse a consulta. Eu fiz a consulta, não falei nada dele, do marido. E era época de eleição. Por quê? Eu vi que ele iria morrer. Para que eu vou ser mal? Não, minha filha, ele não vai entrar e vai morrer ainda por cima. Dali pouco tempo ele morreu. Nossa. Para que eu vou ser mal com as pessoas? E tem uma outra coisa. Às vezes a pessoa está com alguma energia negativa. Que você veja, hoje em dia, até a ciência sabe, você tem aparelhos que conseguem perceber desajustes, desequilíbrios energéticos, espirituais. Mas você não consegue ajudar as pessoas, porque elas confundem com fé. Às vezes não tem nada a ver com fé, tem a ver com você tirar aquelas energias. Sim. Tá? É como a cura prânica. Você acredita? Eu faço um trabalho de cura prânica maravilhoso, né? Mas infelizmente só dá para fazer com gente culta, muito culta. As pessoas preferem perder dinheiro, ficar mal, elas não entendem. Então, né? Tem gente que fica com medo. A cura prânica, gente, que eu utilizo é um tipo de passe. Então é um passe bem forte. Quando eu fiz aos paranormais, eu dava passe ali, dei passe na pessoa que estava juntando e estralava, sem tocar na pessoa. E a pessoa... Só que a pessoa fica com medo. É uma coisa maluca. Você não pode ajudar as pessoas que elas estão malucas. Então, você não pode deixar as pessoas com a energia negativa delas. É uma coisa doida isso. Mas por que tem que ser com pessoas cultas? Porque a pessoa culta entende o que você está fazendo. Ah, tá. Por exemplo...
O pouco que eu te falei ali, até através das mãos, a mão dele, gente, é muito significativa. Você tem que esconder suas mãos, viu? Você, Tá bom. se tiver aluno meu, ele já sabe muita coisa de você. Então, então, gente, o que acontece? As pessoas têm medo. Ah, Por tolice. Eu já atendi gente no mão aqui do Brasil, hein? Gente milionária e bilionária que perdiam, assim, olha, milhões, milhões, por tolice, por medo. Gente, como pode um negócio desse? Eu vou te falar uma coisa. Até como eu trabalho desde sempre, em 1985 eu pedi para as pessoas gravarem. Sabe coisa de jornalista, de repórter? Gente, você vai fazer uma consulta, grava. Porque assim você vai entender se a pessoa está montando em cima do que você falou, porque tem um monte de gente que monta em cima do que você falou. Está montando, para você não perder seu tempo, não gastar seu dinheiro, e para você poder ser auxiliado. Porque a coisa existe, é real, é verdadeira, é concreta. Durante décadas, quando tinha ali a fita cassete, as pessoas gravavam consulta, atendiam um monte de nomão, né? Não posso falar, tá? Mas, ou seja, atendia um monte de gente, assim. Depois as pessoas emburreceram. Por quê? A pessoa vai até você, ela quer te pagar uma ninharia. Gente, não dá para eu estar recebendo uma ninharia. Assim, eu cobro uma ninharia para poder ajudar as pessoas, fique bem claro, por causa da situação. Tá? Está até tendo de graça. Até em rádio que eu participo, os locais que eu participo. Mas, ou seja, eu vivo do meu trabalho. O que eu ganhei para comer, para viver, para isso eu estudei bastante, né? Sou terapeuta de fato. Mas, enfim, só que as pessoas enlouqueceram. Né? É uma coisa maluca. Porque, veja bem, vamos usar a lógica. E eu até esperava isso dos paranormais. Eu saí, tanto que o Celso Portiolli não fica falando do Elias. Eu já vi que ele fala de um monte de pessoas, mas ele não fala de mim. Porque eu sou muito chato, muito sério, muito... Né? Tem que ser, porque é vida. Eu não preciso ficar com firulas para poder atender, ajudar pessoas, curar. Sempre faço isso até gratuitamente. Eu estou num ônibus e que a pessoa precisa. Sim. Tá? Então, mas vamos lá, gente. É importante entender isso, é importante entender que essa energia existe, é importante entender que psicodrama existe, tá? Que é psicodrama. Você, então, no meio artístico, né, você às vezes vê muitas coisas que são psicodrama. Não está tendo espírito nenhum, é uma dramatização. Por exemplo, eu cheguei aqui, então... só falamos rapidamente ali pelo Messenger, até sem foto, sem nada, né? Ele ficou com medo, assim, de ir lá procurar a foto dele. Não, no WhatsApp não tem foto mesmo. Tô brincando. Mas, ou seja, mas tem isso também, você sabia que as pessoas têm medo hoje em dia? Né? É uma coisa maluca. E sabe por quê, gente? Em 1985 eu falei para as pessoas gravarem, né? Assim que eu comecei a gravar, eu fui num programa de rádio, pedi para as pessoas gravarem. E eu comecei a fazer isso porque eu conheci um senhor de idade que ele falava, deixa eu ir lá tirar dinheiro das bestas. Gente, é uma coisa assim, abjeta. Então, como eu sempre pautei pela verdade, e que nem sempre tive gente maravilhosa que me ajudou, exatamente por trabalhar com a verdade. Sim. Porque tem gente milionária que tem problema espiritual. Eu atendi uma pessoa aqui de Alphaville 3, que o marido dela, que não acreditava em nada, ficou assustado porque ela tinha um monte de gnomo. E os gnomos flutuaram todos e implodiram ali na banheira. Né? Ele estava ali na banheira, né? Tomando banho no banheiro, aquele monte de gnomo. Então, essas coisas acontecem, é natural. E as pessoas sabem disso. Sim. Mesmo no SBT, eu conheci um monte de gente que vê coisas que... Agora, o que estraga tudo são as fantasias. Então, por isso que eu pareço uma pessoa esquisita, por isso que você demorou ali para me convidar. Né? Porque as pessoas acham que o Elias é muito chato. E é o contrário, gente. Quanto mais, né, a gente faz coisas com verdade, com tranquilidade, é melhor. Sim, sempre é verdade, né? Ô Elias, o papo tá bom, mas nosso tempo terminou. Fala um pouquinho do seu... eu ficaria conversando aqui com você 2 horas, mas vou te chamar para voltar, se você quiser. Fala do seu programa de rádio que você tem, né? Para as pessoas que quiserem acompanhar, seus contatos. Então, inclusive hoje tem programa de rádio na MKK Web Rádio, às 8 horas, né, às 20 horas da noite, onde eu ali atendo gratuitamente para quem fica falando que tudo é caro, que não sei o que lá. Né?
A pessoa faz a pergunta ali e daí eu atendo. Hoje eu já vou utilizar isso mesmo, porque eu já estou aqui em São Paulo. Sei. Então eu não vou fazer no meu home office. Meu home office deixa bola de cristal. Não precisa, mas só precisa saber que tem a paranormalidade, que tem a evidência, que tem o búzio, né? Enfim. E 10 pessoas participam ali e eu as atendo também. Daí, tanto programa que eu até esqueço o dia. Nas segundas-feiras, às 13 horas, então tem o meu programa na Rádio Paraty FM, 87,5 MHz. Também... no momento é isso, que eu dei uma paradinha, estava fazendo a Vibe Mundial, fiz durante muito tempo, que a Vibe, na verdade, é um namoro com a Vibe desde 1993. Sei. Né? Então, às vezes eu faço, às vezes dou uma paradinha, mudo de dia, etc e tal. Eu dei uma paradinha agora. Então, tem esses 2 dias fazendo o programa, tá? E é mais fácil para as pessoas me acompanharem através das páginas ou do Facebook, porque eu sempre coloco alguma coisa ali onde eu vou estar. Tá. E também através do Instagram. E o nome é esse mesmo. É Elias, meu nome de verdade, gente. Nome de batismo. Tá? Elias Luiz com Z, bispo e quarto algarismo romano. Tá. Tá bom? Então tá aí, olha. É só me acompanhar, me perseguir, me acompanhar, tá bom, gente? E será um prazer tê-los comigo. Se quiser consulta, então estou lá atendendo, tá? E estou com promoção também, porque como tá todo mundo com dificuldade, então tem um precinho baixinho, gente, que dá para vocês fazer. Meu consultório, ainda mantenho meu consultório lá em São Bernardo, mas se vocês quiserem, de repente, fazer uma parceria, palestra, cursos, workshops, então... aí. Tá bom, então. Te agradeço mais uma vez aqui pela presença, convidado para voltar mais vezes e muito obrigado aí por ter participado, Elias. Gratidão, André. Fiquei muito contente em revê-lo. Paz profunda, saúde, sucesso, prosperidade para você e para toda a sua equipe, tá bom? E para todos vocês que estão nos acompanhando. Beijo no coração. Agradeço. E é isso, gente. Continue ligados aqui. Na semana que vem tem mais um episódio para vocês e a gente se vê então na semana que vem.